O pequeno Pedro brinca normalmente, já adaptado com a rotina familiar, na casa que passou a ser a sua há cerca de 2 anos. Esta seria apenas mais uma história comum sobre adoção, se não fosse um detalhe. Sua mãe, Angélica Carvalho, também foi adotada ainda quando criança. Ela agora busca aplicar com o filho aquilo que lhe foi passado por seus pais ao longo da vida, onde o fato de ser filha adotiva sempre foi tratado como algo natural, até que ela mesma entendesse a sua própria história. Eu acho que eu entendi a questão da adoção em si, quando eu passei da primeira infância, né, e comecei a entrar na adolescência, que é quando a gente começa a realmente se entender como gente. Aí eu comecei a notar realmente a diferença fisicamente entre minha família e eu, e aí como meus pais falavam sempre da adoção, aí eu comecei a perguntar: mamãe, me conta de novo, como é que eu cheguei em casa mesmo? Porque eu comecei a notar as diferenças e aí eu comecei a perguntar e eles sempre me esclareciam. Mesmo com toda a naturalidade com que foi criada, o desejo de repetir o gesto da adoção não apareceu do dia para a noite. O medo de sofrer preconceito e discriminação só foi superado com o passar do tempo. Como meus pais enfrentaram alguns preconceitos de algumas pessoas, eu não queria adotar de primeiro. Eu achava que eu não ia aguentar aquela dificuldade de a pessoa olhar torto para você, fazer uma piadinha aqui, outra ali. Eu falei: eu não vou aguentar esse tipo de rejeição. E aí, quando eu comecei a namorar o meu esposo e conversando com os meus pais sempre sobre essa questão da adoção, eu comecei a entender que, independente de eu adotar ou não, as pessoas iam falar tanto da minha adoção, a fazer algumas brincadeiras chatas, né? Ou se eu adotasse e que eu tinha que depender de Deus. Eu tinha que confiar que quem ia sustentar a minha família e quem ia fazer com que eu vencesse a dor do preconceito e meu filho vencesse a dor do preconceito e meu esposo também, era ele que ia fazer, era Deus que ia fazer. O apoio do marido, aliás, foi fundamental. Vale ressaltar que o destino também deu sua contribuição. Eu conversava com ela sobre isso, do desejo de adotar, e a gente pensou, né? Vamos ter um filho adotivo e 2 biológicos. E só que a gente não sabia, né, que ia ter esse problema com a relação ao filho biológico. Então a gente já tinha entrado com um processo de adoção no fórum, e a gente continuou tentando, né, uma gravidez, e aí percebemos que realmente teria que fazer um tratamento mais detalhado, mais especializado para se ter um filho biológico. Se a gente vai mesmo tentar uma inseminação ou não, entendeu? Ainda tá incerto. E o casal não vai parar por aí, já está na fila de adoção para o próximo filho. Se depender dos dois, deve vir muito em breve. Para isso, eles seguem todos os procedimentos estabelecidos pela legislação brasileira. Primeiro, quando a gente decidiu, chegou a hora de ter um filho, a gente foi para o fórum, e que lá tem o núcleo tem o núcleo interdisciplinar, e que tem assistente social, a psicóloga, tudo do fórum. Aí nós entramos em contato com elas passaram a documentação e nos encaminharam para a Defensoria Pública. Aí lá nós demos entrada no processo com o promotor e tudo certinho. E aí começou o processo de habilitação, que hoje para você adotar você precisa se habilitar, não é simplesmente eu quero adotar e pronto. E aí a gente decidiu não gastar tanto, né, com esse bebê. A gente pensou, vamos utilizar esse recurso para ajudar na educação do Pedro, né, que estava para chegar, e no próximo filho também, que a gente já tinha entrado com o processo de adoção agora do próximo filho. A família vinda de São Paulo fixou residência em Parnaíba há cerca de 5 anos. A cidade já conta com um núcleo de adoção localizado no Fórum Salmão Lustosa, onde os interessados podem buscar informações. Hoje em dia, Angélica também mantém um canal no YouTube, além de uma página no Facebook, dedicada a discutir o tema com pessoas de todo o Brasil. Se você não sabe esperar, você não está preparado para receber o seu filho. Você tem que esperar para que quando chegue o seu filho, não o filho de outra pessoa. E a gente esperou, fez tudo com calma, em nenhum momento nós fomos contra a lei, seguimos todas as orientações e oramos pedindo a Deus que ele trouxesse o quanto antes para casa. E graças a Deus ele trouxe rápido.